18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 de volta. Eu e ela, Karime Leão. Carlão, tá de volta. Oi. Seja bem-vindo. Férias merecidas, meu amigo. Valeu, muito boa noite. Boa noite pra você. Sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Começa agora o programa 18 horas. Juntos no melhor mix do Brasil, não é isso, Karime Leão? Tamo junto, Carlão. Mix. Karime, hoje nós temos convites para o cinema, é isso, Karime? Temos, sim, senhor. Então é aquele esquema que você já conhece, gente. A primeira pessoa a parar agora aqui na porta da Rádio Mix, que fica na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva um par de convites para curtir os filmes do grupo o UCI, gente. Legal. UCI, grupo UCI. Então é o seguinte, um par de convites para o cinema. A primeira pessoa que passar agora aqui na porta da Rádio Mix leva os convites para curtir o cinema do grupo UCI. Boa, 6:02. Mix. Olha só, Karime, nós estamos em pleno Festival de Óperas. Festival Amazonas de Ópera é o nome. E a novidade agora é que 4 óperas vão ser transmitidas gratuitamente pela plataforma paulista de streaming gratuita Cultura em Casa. Hashtag, Karime Leão, Cultura em Casa. O objetivo do governo do Amazonas com essa parceria é de levar o Festival Amazonas de Ópera para todos os lugares e é do mundo, hein, Karime? Exatamente, pra gente. De repente não sai de casa, assiste de graça, no conforto do lar. Então, anota os dias e os espetáculos. É o seguinte, amanhã, dia 5 de maio, às 8 da noite, tem a apresentação de Ana Bolena. No domingo, dia 7, é a vez do espetáculo Contratador dos Diamantes, às 7 da noite. Depois, a programação segue no dia 24 de maio, com Piedade, às 8 da noite. E no dia 25 de maio, também às 8 da noite, é o dia de conferir a apresentação Peter Grimes. E tudo de graça, gente. É isso aí, Carlão, no streaming, hashtag Cultura em Casa. Agora são 6 horas e 3 minutos, você está no melhor mix do Brasil e nós estamos começando para você, aqui em 100,7, mais uma edição. E é do programa 18 horas, notícia e informação para você até às 7 da noite e tudo isso para você aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. A operação do Ibama suspende a comercialização de cerca de 106 mil metros cúbicos de madeira ilegal. O levantamento revela que 78,3% das famílias brasileiras estão endividadas. A volta do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável do governo Lula. O volume de vendas para o Dia das Mães deve ficar 4% abaixo do que o registrado no ano passado. 18 horas no ar. 18 horas. O Ibama suspendeu 5 planos de manejo florestal sustentáveis no município de Lábrea, aqui no Amazonas, por fraudes no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais. Só lembrando que essas são áreas de exploração sustentável que são fiscalizadas pelo governo federal. E nessa operação, além das suspensões, cerca de 106 mil metros cúbicos de madeira ilegal foram bloqueados e estão com a comercialização impedida. Uma mega fraude, viu, Carlão? Para a gente ter uma ideia, seriam necessários 5 mil caminhões para transportar toda essa carga. E o valor é estimado em 3 milhões de reais. Os agentes ambientais aplicaram 6 autos de infração, que somam 56 milhões e 800 mil reais. Karime, as fraudes foram identificadas com análise das imagens de satélite, dados e transações de madeira no Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais. A mais comum é a transferência de créditos virtuais de madeira do plano de manejo para serrarias, sem que a extração de árvores tenha ocorrido naquela área. Essa prática é para acobertar madeira explorada ilegalmente em outros locais, como terra indígenas
unidades de conservação e áreas não motorizadas. As fraudes foram confirmadas por técnicos da Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas do IBAMA, que fizeram vistorias em planos de manejo. Uma das irregularidades encontradas foi que parte do volume de madeira informado no sistema de controle não havia sido extraído naqueles locais. Olha só, além de ser um dos campeões do desmatamento, Lábrea se tornou o maior produtor de madeira nativa no Amazonas. De 2020 a 2022, a exploração autorizada em planos de manejo corresponde a 692,8 mil metros cúbicos de toras. Cerca de 85% de toda a madeira explorada no município é comercializada por empresas de Porto Velho, em Rondônia. E a ação, realizada com apoio da Polícia Rodoviária Federal, faz parte da Operação Metaverso, conduzida pelo Grupo Especializado de Fiscalização de Fraudes no Sistema de Controle Florestal. Já foram bloqueados mais de 1.300.000 metros cúbicos em créditos virtuais no Sistema de Controle Florestal, o equivalente a 65 mil caminhões carregados. Mais de 300 empresas com indícios de irregularidades estão sendo investigadas em todo o país. Agora 6h07, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, atenção, hein, Carimilha, olha só, motoristas que trafegam pela Avenida Ifigênio Salles, atenção, a partir das 8 da noite de hoje, daqui a pouquinho, inclusive, acontece aí a interdição parcial de uma faixa no sentido centro e outra faixa no sentido bairro, próximo ao Tribunal de Contas do Estado, hein, Carimilha? Carlão, e a interdição das faixas começa hoje, vai até o fim do mês, agora o fim de maio, no dia 31. Legal. E acontece para obras de construção de uma passarela, além do alargamento da via, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana interdita 2 faixas da Avenida Ifigênio Salles, na zona centro-sul de Manaus, a partir da noite desta quinta-feira. O serviço será sempre no horário da noite e vai até o dia 31 deste mês para o alargamento da avenida e a instalação de uma passarela no local. Os motoristas que trafegam pelo local no horário noturno devem ficar atentos à interdição parcial de uma faixa no sentido centro e outra faixa no sentido bairro, próximo ao Tribunal de Contas aqui do Estado, como explica o diretor de operações do Instituto Municipal de Trânsito, Stanley Ventilari. A interdição inicia na quinta-feira, dia 4, e finaliza dia 31 de maio. Essa interdição que é seguindo o cronograma da CEMINFIC, para que seja retirado o canteiro central nesse trecho. Ou seja, de 4 de maio até 31 será feita a retirada do canteiro central. E para isso nós iremos interditar parcialmente a Avenida Ifigênio Salles, nos 2 sentidos, onde ficará obstruído apenas uma faixa de circulação. Então os condutores devem ficar atentos que haverá o estreitamento da via, apenas o estreitamento da via em ambos os sentidos, e não a interdição por completo nesse primeiro momento. Esse horário é importante para que a gente não tenha nenhum impacto com relação ao trânsito durante o dia, visto que aqui Ifigênio Salles é uma via muito extensa, que tem aproximadamente 2,5 km, ainda se junta com a Avenida das Vargas. Então existem vários centros comerciais, nós temos shoppings, nós temos também residências e também nós temos condomínios. Então a gente precisa fazer com que as pessoas consigam deslocar durante o dia com maior tranquilidade. Então por isso, esse primeiro momento será feito durante a madrugada para que o impacto seja bem menor com relação à circulação. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, 78,3% das famílias brasileiras, elas estão endividadas, ou seja, acumulam dívidas em atraso ou não. É uma situação aí complicada. Essa taxa é maior que a registrada em abril do ano passado, quando esse percentual era de 77,75%, que já é alto, né, Karine? Pois é, Carlão. E esses dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E o repórter André Meirelles está aqui com a gente ao vivo e tem mais informações sobre esse índice de endividamento do brasileiro. Muito boa noite, André. Então, qual o percentual de brasileiro que está aí inadimplente? Ou seja, quem é que não está conseguindo mesmo pagar as contas em dia? Boa noite, André. Levanta a mão, né, cara? Pois é.
Exatamente, Karime, Carlão, muito boa noite para vocês. Boa noite também para você que nos acompanha aqui na Rádio Mix, no programa 18 horas. Tem também um levantamento, né, como foi feito aí e divulgado, que mostra aí o número de inadimplentes no Brasil, e também a gente tem esses números aqui no estado do Amazonas. Teve um aumento aí de 180 mil pessoas e o indicador de inadimplência aponta aí mais de 70 milhões de brasileiros com nome restrito. Quando a gente fala de inadimplentes, a gente está falando daquelas pessoas que têm aí uma certa restrição no nome. E com relação ao perfil dos inadimplentes, os brasileiros são da faixa etária de 26 a 40 anos, representando 34,8% do total dos inadimplentes. A faixa etária entre 41 e 60 anos representa 34,7%. E de acordo também com os dados do Serasa, o Amazonas ele ficou em terceiro como estado no ranking que tem mais inadimplentes, com 52,32% da população com dívidas atrasadas. Essa foi uma pesquisa que foi feita aí por região e também por estados. Essa porcentagem de inadimplentes aqui no Amazonas representa mais de 1,5 milhão de pessoas que estão endividadas, totalizando mais de 5 milhões de dívidas em aberto. Com o valor médio de dívida na região é mais de R$ 3.800 por pessoa. Assim como a média nacional, o segmento de bancos e cartões, que fica aí entre 25,4%, é a maior causa de inadimplência no Amazonas. Na sequência vem o varejo, com 27,7%, e as contas bancárias, que são água, luz, internet, gás, com 19,74%. Conversamos com o Dean Ataíde, ele é economista especialista em financiamento, e ele explica um pouco sobre inadimplência e também vai dar umas dicas de como não entrar nessa estatística de inadimplentes. A gente vai acompanhar a fala agora do economista. De 70 milhões de pessoas entraram em 2023 agora com o nome restrito, ou seja, com alto nível de inadimplência e devendo. A média dessa dívida aí, segundo a CNC, é em torno de R$5.000, né? Isso é um pouco preocupante porque mostra o quanto que o Brasil é carente de educação financeira, carente de planejamento financeiro, porque o maior percentual desse nível de endividamento é exatamente do grande vilão cartão de crédito, né? Ou seja, você vai gastando, vai usando ali o cartão de crédito e esquece às vezes que os juros do cartão de crédito é muito alto e em alguns casos chega aí em torno de 400% no ano. Então, algumas dicas aqui, até o estilo de vida ali mais adequado à sua renda, né? Principalmente renegociar essas dívidas que estão em aberto, controlar esses gastos, ou seja, ter ali exatamente, saber muito bem de onde vêm as suas receitas, para onde vai as suas despesas, né? E tentar evitar ao máximo o uso excessivo do cartão de crédito. Além do mais, é sempre bom ali a gente não comprar por impulso, né? Então, de fato, é um número aí que preocupa muito, porque 80% da população endividada é de fato um recorde histórico aqui de forma negativa para o nosso Brasil. 18 horas. A gente ouviu o economista especialista em financiamento, Dean Ataíde, né? Agora a gente sabe também que pelos números da Serasa, pelos números da Confederação Nacional da Indústria lá de São Paulo também, que a maior parte dos brasileiros está com dívida para pagar o básico, viu, gente? Que é aquela coisa de conta de luz, telefone, gás e mercado, né, Carlão? Tá difícil. Cartão. Agora, André, esses números aí, esses índices, a tendência é de queda ou alta, subir mais ainda? Olha só, Carlão, a previsão é que o percentual de 78,3% se mantenha nos próximos 2 meses e aí suba para 78,4% em julho, segundo aí os dados da CNC. A pesquisa indica que a parcela de inadimplentes, aqueles que têm contas ou dívidas em atraso, chegou a 29,1% das famílias, isso em nível nacional em todo o país, abaixo dos 29,4% de março, mas acima dos 28%
8,6% agora do último mês, que foi abril, e o aumento ocorreu principalmente na classe média. Então, aí a tendência aí, né, de acordo. Ou seja, piorar ainda mais, né? Então a gente vai esperar aí os levantamentos, aqueles feirões de limpa-nome também. Sim. O Lula, né? Cadê aquela promessa do Desenrola Brasil, né? Cadê, gente? Cadê? Sumiu. É isso aí. Valeu, André. André Meirelles, obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. 6h15, você no melhor mix do Brasil. Mix. Olha só, as vendas do Dia das Mães desse ano devem cair 4,1% em comparação com o ano passado. É o detalhe, hein? Essa queda vai refletir também na contratação de trabalhadores temporários no comércio de Manaus, Carime. Exatamente, Carlão. Um dos setores mais afetados é o de eletrodomésticos, que depende diretamente de crédito. Vamos conferir mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Odineia Araújo. Sabe aquela geladeira nova que muitas mães esperavam ganhar esse ano? Vai ter que esperar mais um pouco. É que no Dia das Mães de 2023 há um entrave a mais na vontade de presentear, o aumento nas condições de crédito. E isso deve refletir na queda do faturamento do comércio na segunda melhor data de vendas, que é o Dia das Mães, que só perde para o Natal. A estimativa da Confederação Nacional do Comércio é que haja uma queda de 4,1% nas compras para as mães, se comparado ao ano passado. O setor de vestuário, calçados e acessórios é onde os filhos mais pretendem gastar para presentear as mães. A previsão de faturamento dessa área em todo o país é de 6 bilhões de reais, uma queda de 3% em relação a 2022. Isso tudo é baseado em pesquisa feita aqui em Manaus pela Federação do Comércio do Amazonas, como explica o presidente interino da FEComércio, Aderson Frota. A FEComércio realiza uma pesquisa junto ao consumidor para identificar o que ele precisa, o que ele busca, qual é a expectativa, qual é o tipo de presente que ele quer dar, quanto ele pretende gastar, qual é o tipo de forma de pagamento que ele prefere, aonde é que ele pretende fazer as suas compras. Então, esses dados coletados são levados aos empresários, para que os empresários possam exatamente se identificar melhor, fazer as compras com mais consciência, ter um resultado mais positivo e, acima de tudo, desenvolver a economia, gerar emprego, renda e atender a população com muita responsabilidade. Apesar dessa queda, o volume de vendas do comércio varejista deve passar de 13 bilhões de reais em 2023. A economista e professora da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, lembra que o Dia das Mães é como se fosse o Natal do primeiro semestre para os lojistas. E o crédito mais caro influencia na tomada de decisão dos filhos e na queda de vendas de produtos da linha branca, por exemplo. Ele vai observar o preço dos produtos, principalmente da linha branca, que sofreram aí reajustes, e no momento em que ele vai buscar, por exemplo, um crédito para adquirir esse produto, o crédito também vai influenciar no valor final. Então o produto ele está mais caro. Mas eu tenho outros segmentos, por exemplo, calçados, vestuário, perfumaria e outros tipos de presentes que podem ser aí o grande objeto desse momento relacionado aí ao Dia das Mães. Somente o setor de eletrodomésticos, que depende mais das condições de crédito, deve registrar queda de 13,9% ou uma queda de quase 2 bilhões de reais nas vendas. O mesmo acontece com produtos de informática, que devem cair 9%. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h19. Você está no melhor Mix do Brasil, conferindo os detalhes, os destaques do dia e mais uma edição do 18 horas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na manhã de hoje da primeira sessão plenária do Conselhão no Palácio Itamaraty, lá em Brasília. A reunião marcou a posse dos 246 novos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, órgão que volta a funcionar, Carime, neste terceiro mandato do petista. Exatamente, Carlão. E esse conselhão foi criado por Lula na primeira gestão em 2003 até 2007, mas o colegiado foi extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E para falar mais sobre esse Conselho de Desenvolvimento, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, seja bem-vindo. Cadu, então,
Nessa nova composição do Conselho, temos representantes aqui do Amazonas. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, meu querido Carlão. Olá, querido. É um cara que não esqueceu o teu nome. Verdade. Quem era essa pessoa? Boa noite, meu querido. Fala, grande. Corrida de volta. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, temos 4 amazonenses nesse conselhão, viu? A pedagoga Bruna Brelais, atual presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, ela fez parte, inclusive, da equipe de transição do governo, né? Em segundo, vem o físico ítalo-brasileiro radicado em Manaus, o Enio Candotti. Ele é diretor do Museu da Amazônia e tem da Amazônia. Alô, Cadu, Oi, pode repetir a última frase, por favor, que deu, picotou um pouquinho, deu interferência. Repete a última frase. O segundo vem o físico ítalo-brasileiro, né, que é o Enio Candotti, ele é diretor do Museu da Amazônia e ele tem um título de cidadão amazonense, né, que foi concedido em 2009. Em terceiro lugar, vem o empresário José Roberto Tadros. Ele é atual presidente da Confederação Nacional do Comércio, que é a entidade que controla o SESC e o SENAC. Em quarto, vem o engenheiro florestal Virgílio Viana, que é o atual superintendente-geral da Fundação da Amazônia Sustentável, a FAS. Ele é mineiro, Karime, e também recebeu o título de cidadão amazonense em 2021. Então são esses 4 amazonenses que estão integrando o Conselhão de Lula, viu, Karime? Mas aí vem a pergunta, Karime e Carlão, para que serve esse conselho, né? Formado aí por 246 pessoas, né? É muita gente para dar conselho para o presidente, né? Na verdade, esse conselho aí é o cantinho do afago. É o grupo onde o presidente Lula consegue dar um assento especial, um carinho a mais aos grandes empresários, aos CEOs de multinacionais, aos banqueiros, acadêmicos, juristas, enfim. Vale dizer, gente, que muita gente desse grupão aí apoiou Jair Bolsonaro nas eleições anteriores. Por isso que Lula colocou esse tantão de gente aí no Conselhão para receber um tratamento privilegiado e assim apoiar o governo. E claro, essas personalidades, digamos assim, têm um canal de diálogo mais facilitado e direto com o presidente Lula. Quem é que não quer um atendimento personalité, né? Sim. E hoje aconteceu a cerimônia de posse dos 246 conselheiros, numa cerimônia chique no Palácio do Itamaraty. E nesse evento o presidente Lula criticou a decisão do Banco Central de manter a taxa de juros a 13,75% ao ano, decisão do Copom. E ele falou isso para os empresários, né, que o setor muito interessado nessa questão dos juros. Então vamos ouvir o que disse o presidente Lula. Eu brigava muito com a minha equipe econômica, eu estou vendo o Haddad ali, na época não era o Haddad, era o Guido Mantega. Eu falava, Guido, olha, o povo mais pobre, ele sofre as consequências dos juros, mas ele não reclama, porque para ele o que interessa é se a prestação do bem que ele vai comprar cabe no bolso dele. Não adianta comprar uma coisa de juros zero e ele não poder pagar a prestação. Eu não estou dizendo isso, Roberto Campos, porque concordo com você, não. Todo mundo aqui sabe que esse conselho pode até discutir taxa de juros, se quiser. É engraçado, é muito engraçado o que se pensa nesse país. Todo mundo aqui pode falar de tudo, só não pode falar de juros. A federação, a Fiesp, precisa tomar muito cuidado para falar de juros. A Federação do Comércio, muito cuidado. As indústrias têxteis, muito cuidado. Todo mundo tem que ter cuidado. Ninguém fala de juros. Como se um homem sozinho pudesse saber mais do que a cabeça de 215 milhões de pessoas. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Lula durante a posse dos novos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. Cadu. Essa questão dos juros volta aos noticiários, né? Sem dúvida.
o Banco Central não deu ouvidos à pressão do governo, né, e dos sindicatos também, e decidiu manter a taxa Selic lá em cima, né? Realmente virou uma queda de braço entre o governo e o governo Lula 3 e o Banco Central. Com os juros lá em cima, o governo não consegue atrair novos investimentos, não consegue promover a geração de empregos, ou seja, essa política econômica vai ficar parcialmente empacada, mantendo essa taxa de juros a 13,75% ao ano. A questão é que o Banco Central é um órgão independente, toma as suas próprias decisões sem o aval do governo. Então, por isso aí, a questão dessa queda de braço. Fica Lula criticando Roberto Campos Neto, como ele fez, como nesse áudio que a gente apresentou para vocês. Karine e Carlão. Cadu, agora depois da derrota do governo lá no Congresso, tem ministro ameaçado de degola, hein? Quem é que está fritando aí agora? Quem é que está fritando na vez, Cadu, no Planalto? Carlão, quem está na frigideira são os ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Rui Costa, da Casa Civil. Esses dois ministros aí, Carlão, falharam. Não fizeram o dever de casa, Cadu. Não fizeram o dever de casa, né? Não conseguiram apoio para derrubar um projeto que susta os efeitos de um decreto do presidente Lula que altera o novo marco legal do saneamento. Só para você entender, Carlão, esse marco legal do saneamento foi aprovado, era um projeto de lei, foi votado e aprovado pela Câmara e pelo Senado no ano passado, aliás, em 2021. Então esse projeto já estava valendo, ele digamos que ele coloca a iniciativa privada dentro da questão do saneamento básico do Brasil. Aí nesse novo governo, o presidente Lula emitiu um decreto mudando as leis, regramento que havia nesse projeto, que foi aprovado pelo Congresso. O Congresso analisa que foi um desrespeito da parte do presidente, ou seja, ele interferiu, o poder dele de chefe do Poder Executivo interferiu sobre o poder do Legislativo. Então muita gente ficou irritada sobre isso. Então essa proposta foi à votação ontem na Câmara, esse que é o chamado projeto de decreto legislativo que susta o decreto do presidente Lula, foi aprovado aí, Carlão, com 295 votos a favor e 136 votos contra. O problema não foi só ter perdido não, viu, Carlão? O problema do governo é o baixíssimo apoio dos deputados. O governo ter tido aí só 136 votos é muito pouco, é vergonhoso. Isso mostra que o governo foi traído pela sua própria base e que não tem votos fiéis e que são muito importantes em votações polêmicas. Então o presidente Lula cobrou geral, quer saber as razões dos partidos do Centrão terem apoiado a matéria. O MDB, União Brasil, o PSD estão na base do governo, faz parte da estrutura dos ministérios, mas apoiaram quase que 100% a derrubada do decreto do presidente Lula. Então hoje foi dia de cobrança, viu, Carlão? O presidente Lula finalmente percebeu que a articulação política dele é deficitária, que as lideranças no Congresso Nacional estão se tornando inexpressivas e que é difícil governar só dando cargos. Infelizmente é esse o cenário, viu, Carlão? Então, para sanar essa derrota, o governo agora pensa em acelerar as decisões sobre medidas que atendam os interesses dos parlamentares, né? Os BDs daqui do Congresso Nacional. Então, entre essas medidas aí, Carlão, estão nomeações de apadrinhados no segundo e terceiro escalão e também, principalmente, aí, a liberação de recursos por meio de emendas parlamentares. Então, tudo isso aí para evitar criar um novo orçamento secreto, que foi o grande problema do governo Bolsonaro. O Bolsonaro, ele conseguiu dar governabilidade por meio de orçamento secreto. Agora que não tem mais, o governo precisa se mexer de outra forma. Essa é... Alô, Cadu, cortou de novo a nossa ligação. Repete a última frase, por favor. Oi, cara. A última frase, Eu estou dizendo que o governo agora precisa se mexer porque ele não tem mais o uso do orçamento secreto. No governo Bolsonaro, o orçamento secreto ele garantia a governabilidade, né? Ele conseguia ter o apoio da maioria dos parlamentares. E hoje o atual governo não tem esse poder financeiro do orçamento secreto. Então ele precisa buscar outros meios. Tem buscado dar cargos. E agora ele precisa dar mais, né? Vai ter que dar mais emendas, liberar mais recursos para os parlamentares para ter o apoio, mas parece que isso não está sendo suficiente. Carlão e Karine. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Agora são 6h29 e você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
daqui a pouco aqui no 18 horas, milhares de trabalhadores se afastam todos os anos das atividades por conta de lesões e doenças causadas no ambiente de trabalho. É o nosso assunto em instantes. Muito bem, agora nós vamos conferir tempo e temperatura. E é para amanhã, terça-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão para amanhã, sexta-feira, segundo informações do Clima Tempo, é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 98%. E a ONU alertou nesta quarta-feira para a grande possibilidade do fenômeno El Niño acontecer este ano, podendo levar as temperaturas globais a novos recordes. O relatório diz que o mundo deve se preparar para a onda de calor e outros efeitos que devem atingir o planeta em 2024. Olha só, milhares de trabalhadores se afastam todos os anos das atividades por conta de lesões e doenças causadas no ambiente de trabalho, hein, Karime? Olha aí. Pois é, aqui no Amazonas, Carlão, o Tribunal Regional do Trabalho registrou em 2022 um aumento de 11% nas ações envolvendo acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Foram mais de 2.000 ações durante todo o ano de 2022 contra 1.900 em 2021. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região no Amazonas verificou em 2022 um aumento de 11% nas ações envolvendo acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Foram mais de 2.000 ações em 2022 contra 1.900 em 2021. De janeiro a março de 2023, foram ajuizados 601 novos processos no Tribunal do Trabalho relacionados à segurança e saúde do trabalhador. O juiz e gestor do Tribunal Regional do Trabalho no Amazonas, Vitor Mafia, explica como esses acidentes são classificados durante o exercício da função, para que medidas sejam tomadas. Quando o acidente de trabalho ocorrer no exercício da profissão, o primeiro passo a ser dado é buscar um médico ou um hospital e também avisar o empregador. Se a empresa tiver um serviço médico interno, também deve ser avisado. Na impossibilidade do trabalhador comunicar o acidente, qualquer pessoa pode fazer no lugar do trabalhador. Fora do trabalho, posso enxergar duas situações nas quais pode ocorrer um acidente. Um deles é no trajeto entre a casa e o trabalho a casa, o que é considerado um acidente de trabalho para fins do INSS. Nesse caso, o trabalhador vai receber um benefício e vai ficar com seu contrato de trabalho garantido por pelo menos 12 meses a contar da alta médica ou da cessação do benefício. Uma outra situação que eu posso imaginar é aquele acidente ocorrido na residência ou em situações de lazer, por exemplo. Nesse caso, o trabalhador vai receber o seu salário normalmente nos 15 primeiros dias da empresa e se o afastamento médico durar mais do que 15 dias, o INSS vai custear do 16º dia em diante. Para resguardar a saúde do trabalhador, a legislação possui normas de segurança e medicina do trabalho que devem ser observadas pelos empregadores e empregados. Para o juiz Vitor Mafia, a empresa deve adotar e utilizar as medidas individuais e coletivas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores. O não cumprimento pode ocasionar em multa. O empregador tem a obrigação de emitir a CAT quando há um acidente. A CAT é a comunicação do acidente do trabalho. Ela também tem que ser emitida quando há doença relacionada ao trabalho ou quando há morte por acidente no trabalho. Se a empresa se recusa a fornecer o CAT, o trabalhador deve procurar seu sindicato ou mesmo diretamente ao INSS. Para agir corretamente, a empresa deve conhecer os direitos do trabalhador em casos de acidentes no trabalho. Se o acidente ocorrer por responsabilidade do empregador, ele deverá arcar com as despesas médicas. Em algumas situações, o colaborador também poderá requerer o pagamento de indenização por danos morais ou estéticos, dependendo da situação. Mas, em todo caso,
deverá ser comprovado judicialmente, como explica o advogado José Amaury Salles. Para efeito da Lei 8.203 de 91, acidente de trabalho é um conceito amplo. Perfeito? É por isso que é um tema complexo, porque é preciso analisar caso a caso, é preciso analisar o nexo de causalidade, é preciso analisar se existe uma relação de causa e efeito entre a relação jurídica do trabalho estabelecida entre empregado e empregador e a ocorrência daquele sinistro. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 36 minutos, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. Olha só, o Ministério Público do Amazonas entra com ação na justiça contra empresas de gás medicinal que atuam aqui em Manaus sem licença sanitária. Então, Carlão, na ação, o Ministério Público diz que as empresas não têm qualificação para produzir ou comercializar os gases e que colocam em risco a saúde dos consumidores. Vamos acompanhar mais detalhes agora com Rodrigo Soares. No último dia 18 de abril, o Ministério Público do Amazonas entrou com uma ação civil pública na Justiça do Estado contra as empresas Gazon Gases Industriais e Nitron da Amazônia. As duas empresas são acusadas de produzir e vender gás medicinal ilegalmente para as unidades da Unimed em Manaus. De acordo com o Ministério Público, as empresas Gazon e Nitron não têm licença sanitária e atuam em condições precárias. Na ação civil pública, o promotor de justiça Lincoln Queiroz, titular da Promotoria de Justiça especializada na proteção e defesa ao consumidor, diz que as duas empresas não possuem qualificação para atender as unidades e colocam em risco a saúde dos consumidores. Dentre as irregularidades constatadas pelo Ministério Público, as mais graves são o uso de cilindros impróprios, a ineficácia no controle de qualidade dos gases envasilhados e a precariedade do controle de qualidade. As empresas têm 15 dias para apresentarem licença sanitária, caso contrário, terão que pagar R$100 mil de multa. O 18 horas tentou falar com o promotor de justiça Lincoln Queiroz, mas ele preferiu não gravar a entrevista. Também tentamos ouvir as empresas Gazon Gases Industriais e Nitron da Amazônia, mas por mensagem, as empresas que operam em conjunto há 2 anos disseram que o Ministério Público e a Devisa Manaus estão incorretos em seus julgamentos. Em 2021, a Gazon Gases Industriais comprou os ativos, ou seja, os bens da empresa Nitron da Amazônia, após o falecimento do proprietário da Nitron. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, por meio de nota oficial, a empresa Gazon Gases Industriais informou que foi alvo de uma denúncia injusta do Ministério Público que a acusou de vender oxigênio de forma irregular em Cariri. Pois é, Carlão, de acordo com a nota, a empresa diz que sempre atuou dentro da legalidade, seguindo rigorosamente todas as regulamentações aplicáveis ao ramo da atividade. Ainda conforme a nota, a empresa Gazon mantém um rígido controle de qualidade nos processos produtivos, além de contar com profissionais capacitados para orientar os clientes no uso adequado dos produtos. A nota encerra dizendo que a empresa está trabalhando em conjunto com seus advogados para provar a sua inocência. O 18 horas também tentou ouvir a Unimed, mas até o fechamento desta edição, eles não se manifestaram. 18 horas. A farinha é um alimento básico no cardápio do amazonense, mas está sendo vendida a preços exorbitantes e virando artigo de luxo, hein, Karime? Na mesa do consumidor, olha só. É, Carlão, absurdo, né? Tá? Escuta só, o quilo que há pouco tempo custava aí R$4,28, agora é encontrado por até R$15 em feiras e supermercados aqui em Manaus. Bom, a repórter Nathalie Moraes conversou com especialistas e tenta explicar pra gente o porquê dessa alta. Vamos acompanhar. O preço da farinha de mandioca em Manaus aumentou em mais de 100%, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento. Até o primeiro semestre do ano passado, o preço
preço médio da farinha ficava em torno de R$ 4,28. Já em 2023, o valor saltou para R$ 9,00 e agora está custando até R$ 15,00 o quilo da farinha do Arini. No Amazonas, a farinha é o produto que mais teve variação de preço entre março de 2022 e março de 2023. A economista Roberta Veras pontuou que há 2 motivos para o aumento da farinha de mandioca aqui no Amazonas: as condições climáticas e a dependência de outros estados. Excessivo das chuvas, ora muita chuva, ora seca, faz com que esse item ele se torne escasso e com isso o preço aumenta. O custo de produção aumentou também, porque nós temos aí o frete, nós temos gasolina, nós temos a energia. Os feirantes da Manaus Moderna confirmaram o aumento dos preços da farinha de mandioca. Na feira, os valores da farinha variam entre R$ 13 e R$ 15,00 o quilo. O autônomo Nivaldo Ramos, que trabalha com refeições, falou sobre o peso no bolso. Muita diferença, porque estava no valor de 12, 13 reais, agora está 15. Fica muito caro pra gente, né? A dona Sueli, que é amazonense raiz, não deixa de comer farinha de jeito nenhum. A gente tem que andar muito pra achar mais em conta e uma farinha melhor, né? Eu não paro de comer farinha. Nem que eu tenho que deixar de fazer outra coisa, mas a farinha tem que ter, principalmente com peixe. Para se ter uma ideia, o Amazonas produz apenas 25% da farinha que consome. Os outros 75% são importados principalmente do Acre, Pará e Paraná, um dos maiores produtores de farinha do Brasil. As informações são da Agência de Desenvolvimento aqui do estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, em um grupo de trabalho de enfrentamento à violência nas escolas do Ministério Público do Amazonas fez recomendação para que as escolas adotem medidas imediatas para conter atos de violência, Karine. Exato, Carlão. O objetivo é que as escolas abordem o tema com os alunos, além de capacitar professores para lidar com possíveis casos. Entre as medidas também está que as unidades de ensino trabalhem a habilidade emocional dos alunos, pais e servidores. O repórter André Meirelles acompanhou o assunto e traz agora pra gente os detalhes. O Ministério Público do Amazonas enviou recomendações às escolas de ensino público e privada da rede de educação básica para evitar atos de violência e adoção de ações em casos de ataque contra alunos e trabalhadores. Mas o grupo de trabalho de enfrentamento à violência não recomendou o uso de segurança armada nas escolas, detectores de metais, portas giratórias e nem a realização de revista pessoal para a entrada nas instituições. Na recomendação, o Ministério ainda destaca que medidas repressivas como expulsão de alunos são ações proibidas pela legislação. O grupo de trabalho entende que tais medidas atingem apenas as consequências da violência no ambiente escolar. Para a psicóloga Luísa Boretes, a violência nas escolas precisa ser debatida para conter os impactos na saúde mental dos estudantes. Esse último mês de abril, a gente tem escutado muitos relatos de estudantes com muitos receios, medos e ansiedades em frequentar as aulas, devido a essa onda muito grave de ameaças reais ou não reais e devido a esses últimos acontecimentos lamentáveis que aconteceram nas escolas e creches brasileiras. O Ministério Público também recomendou que na aplicação de medidas repressivas, as unidades de educação devem observar a lei e os princípios de ensino. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, 6h43 e atenção, hein? O Brasil vai voltar a exigir visto para entrar no país de turistas dos Estados Unidos da América, Austrália, Canadá e Japão. A decisão, publicada no Diário Oficial de quarta-feira, vai entrar em vigor a partir de outubro, Karine. Exato, Carlão. A medida revoga uma outra promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que dispensava os vistos de forma unilateral. O governo havia tomado uma resolução de voltar a exigir o visto em março deste ano, com o objetivo de retomar o princípio de reciprocidade, adotado historicamente pelo Itamaraty, que cobra dos outros países as mesmas regras que determinam para os brasileiros. Quando são 6h44, nós vamos conferir tempo e temperatura para esta noite com ela, Karine Leal.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida para esta noite e madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 80%, a umidade relativa do ar fica entre 61% e 98%. E atenção para não perder o prazo de inscrição do edital Manaus Faz Cultura 2023. Ele foi prorrogado para o próximo domingo, dia 7 de maio, Karine. Exato, e a medida é para atender a grande procura. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. O prazo de inscrição do edital Manaus Faz Cultura 2023 foi prorrogado até o dia 7 de maio. A prorrogação atende ao pedido da classe artísticas e oficinas culturais da capital e o entorno. Neste ano, o edital ampliou para 100 o número de projetos que serão contemplados com patrocínio de R$20 mil cada. O formato dos projetos devem ser de oficinas, cursos e seminários que abordarem os fazeres artísticos e culturais, como afirma Oswaldo Cardoso, diretor-presidente da Manaus Cult. Prorrogamos o edital Manaus Faz Cultura até o dia 7 de maio. Foi promessa feita no Seminário Municipal de Cultura. Esse edital premia artistas e produtores culturais que trabalhem com oficina no entorno e nas áreas periféricas de Manaus. Serão premiados 100 projetos com o valor de R$20 mil. As inscrições são realizadas somente pelo site comcultura.manaus.am.gov.br. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Manaus, 6 horas e 46 minutos. Chegou a hora da gente conferir os assuntos dos bastidores da política do Amazonas com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, já temos um levantamento sobre a frequência dos nossos parlamentares. Quem faltou mais? Quem foi o mais assíduo na Assembleia Legislativa? Cíntia Blink, conta pra gente. Oi, Karine, Carlão tá de volta. Oi. Boa noite pra você também que tá com a gente aqui na 100.7. Então, sobre a ausência, né? Você quer falar? Melhor, né? Farta, né? Exato. Quem pegou falta? Os 24 deputados estaduais que não ganham pouco, eles assumiram aí os postos no dia 2 de fevereiro, né? Deste ano. E em 3 meses de parlamento, lembrando que não se trabalha todo dia, não é todo dia que tem sessão, são 3 vezes na semana e a gente teve aí vários feriados, então emendou, enfim. Foram no ao todo 22 sessões, 22 dias de trabalho. São 4 ordens do dia, não são todas as vezes que tem votação de projeto, mas uma vez na semana, normalmente ali na quarta-feira. Enfim, o deputado Sinésio Campos, ele compareceu em 14 dessas 22 sessões, sendo ele o vencedor do ranking Nada Feliz de maior número de ausências. Em seguida, logo depois dele, vem um novato, que é o ex-apresentador de TV, Mário César Filho, que teve presente só em 15 sessões. E logo depois vem os deputados Vanderlei Monteiro e Joana Dark e George Lins. Os 3 estão disputando aí esse terceiro lugar muito concorrido, viu? Eles ficaram, cada um teve 16 presenças. E de estreante de parlamento, que na verdade foi muito bem, de verdade, que foi assíduo, eu não sei se dá pra gente dar uma estrelinha pra eles, porque assim, né, não era pra ser nada demais. É porque como os outros são ruins no quesito presença, eles acabam fazendo um feito, mas não era pra ser um feito. Bom, mas a gente está falando aqui do comandante Dan e da deputada Maíra Dias. Os dois foram às 22 sessões, de todas as 22, eles foram a todas. E assim, parabéns? Não, não fez mais que obrigação, querido. Eu já ia falar o que meu pai dizia quando a gente tirava nota boa. Fez a obrigação. Carlão. Olha só, a ex-candidata, Cíntia, ao governo do Amazonas, Carol Braz, está saindo do PDT, hein? E você sabe para onde ela está indo, Cíntia Blink? Oi, pois é, a defensora pública Carol Braz, como você falou, ex-candidata aí ao governo, ela está preparando sua saída do PDT.
o que já era esperado, essa bola ali já estava cantada, sabe? E agora o que se fala é que ela vai para o Movimento Democrático Brasileiro, mais conhecido como MDB, mais conhecido ainda como Partido do Senador Eduardo Braga. E esse não é um movimento que surpreende. É tudo isso, né? Sair do PDT e ir para o Eduardo Braga, para o grupo ali Eduardo Braga, já era o esperado. A Carol Braz, a gente precisa lembrar que nessa nova sigla, ela tem uma chance, ela tem um potencial de vir como candidata a prefeita. Como sempre, eu venho pra cá e a gente fala de 2024, porque não tem jeito. E Manaus nunca teve uma prefeita, a não ser daquela vez que a vereadora Iomara Lins assumiu o exercício de prefeita, né? Foi ali prefeita em exercício, por conta da ausência tanto do prefeito Davi Almeida quanto do presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Caio André. Então ela assumiu. E foi naquele período mais ou menos ali do carnaval, né? Que a gente até conversou, ela mandou um áudio para cá sobre isso, sobre essa realização de ser uma mulher à frente da cidade. E nós não temos realmente entre candidatos, potenciais candidatos, não tem o nome de uma mulher. Pode ser que esse movimento de Carol Braz, saindo aí do PDT e indo para o MDB, traga aí essa novidade, uma mulher nessa competição. Karime, Carlão. Legal. Então, Cíntia, parece que o deputado federal Silas Câmara, ele se envolveu em mais uma bronca. E qual é a nova? Conta pra gente, Cíntia. A bronca é com ele. A bronca é com Silas Câmara. Ele publicou um vídeo contando uma notícia que foi sobre um anúncio de algo inédito. E aí ele traz aí a portaria 544 de 2023 do Ministério Público da Saúde, que foi publicada no Diário Oficial da União, autorizando municípios brasileiros a pagar folha de pessoal com recursos de emendas individuais e emendas de bancadas impositivas de parlamentares. O problema disso é que é mentira, é totalmente fake news, né? A gente não costuma usar o termo fake news, porque se é news, se é notícia, não é fake. Boa. É desinformação que chama, mas se popularizou falar fake news. E a tal da portaria, ela só, na verdade, ela permite o pagamento emergencial de equipes da saúde, da família e bucal e outras finalidades, mas isso é para emendas que são as chamadas emendas do relator, que são antigas emendas do relator que foram extintas pelo Supremo Tribunal Federal, e o pagamento das emendas extras são discricionárias, quer dizer que são liberadas pelo próprio Ministério da Saúde. Enfim, ele enrolou tanto a situação, ele trouxe ali algo que não era daquele jeito, e claro que no momento em que ele coloca isso para o público, as pessoas dizem, então, não é bem assim. E ele teve que depois, horas depois, pedir desculpa e dizer que estava equivocado, que não era bem isso. E isso, enfim, rendeu uma confusão aí o dia inteiro por essa desinformação. Era o que eu tinha para hoje. É isso aí. Valeu, Cíntia. Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Tem mais alguma? Tem alguma saideira? Tem alguma outra informação? Vamos aguardar. Tem alguma atualização, Cíntia? Olha, estão me dizendo que sim, eu acredito. Então vamos aguardar, porque assim, aqui ao vivo as informações a gente apura e recebe ao vivo, gente. O programa está rolando e a gente está apurando, estamos aqui conferindo as informações, porque jornalismo é assim, não para. Então, exatamente, Cíntia, foram definidos aí quem vão ser os relatores de contas do governador e do prefeito de Manaus no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Importante. Nós temos aí Josué Cláudio Neto, conselheiro Josué Cláudio Neto, e o conselheiro Luiz Fabian serão os relatores das contas de 2023 do governador Wilson Lima, sendo Josué Neto de Wilson Lima, e Luiz Fabian do prefeito de Manaus, Davi Almeida. É isso? É isso. Agora sim. Valeu. Muito obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Tchau, tchau. 6h53 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E escuta essa, depois de 39 anos de existência, o documento de ordem de crédito, o DOC, vai deixar de ser oferecido pelos bancos no Brasil até o dia 29 de fevereiro de 2024. A Federação Brasileira de Bancos informou que também vai ser extinta a transferência especial de crédito, o TEC, usada exclusivamente por empresas para pagar benefícios
pagos aos funcionários. Bom, de acordo com a entidade, a extinção das duas modalidades acontece pela queda na utilização e também pelo menor custo-benefício para os clientes. Atualmente, segundo a Febraban, sistemas como o da transferência eletrônica disponível, TED, e o do Pix apresentam maior rapidez e conveniência. Ok, 6h54. Mix. E chegou a hora de falar sobre esportes com Cid Soares. Hoje é dia de Flamengo, Cid. Conta pra gente qual a expectativa. Boa noite. Opa, tudo certo? Já boa noite pro Carlão. Bem-vindo, querido. Valeu. Bom, hoje tá tudo de bom. Olha, o Amazonas, né? O Amazonas aqui da gente fez aí um tudo, mas não foi o suficiente para conseguir chegar bem na sua estreia da Série C do Brasileirão 2023. Ontem à noite, no estádio Augusto Bauer, né? O Brusque bateu o Amazonas por 1-0. E o gol da vitória foi marcado pelo Rodolfo, ainda no primeiro tempo. E com esse resultado, o Brusque chega aos 3 pontos na tabela de classificação. E agora, claro, ocupa parcialmente a terceira posição. E o Amazonas amarga a parte de baixo da tabela com a vice-lanterna. O Amazonas já tem mais um encontro marcado agora, mais um jogo pela segunda rodada da Série C do Brasileirão no próximo fim de semana contra o América do Rio Grande do Norte, às 16 horas no Zamit, aqui em Manaus. Flamengo, falar em Flamengo, né? Tá enfrentando o Racing, enfrentando agora, nesse exato momento, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, e a partida tá rolando, começou às 18 horas, agora há pouco, Caramba. A partida tá rolando e a gente fica aqui torcendo. Já teve um gol, acaba de sair um gol, tô aqui me perdendo todo por causa disso. Perdendo. Gente, Gabigol. Contra o Flamengo ou a favor do Flamengo? A favor, evidente, Gabigol. Vale lembrar que a Argentina, né, o Racing já teve um atleta expulso, trata-se do Gabriel Augustin Rauch, conhecido como Demônio. Ele foi exorcizado, o Carlão, aos 26 minutos do primeiro tempo. E o Racing chega aí, tá chegando mais ao gol, né? Porém o Flamengo já marcou o seu. Vão agora para um intervalo e vamos ver o que acontece na volta. Como eu disse, a gente apura na hora, gente. É verdade. Notícia na hora, real time aqui a apuração e a notícia quentinha para você. Segue daí. Exatamente. Vamos lá aí, olha, as torcidas que participarão aí, vai ter um protesto, né, lá no... O Corinthians está passando por uma situação bem difícil, né, e aí houve uma movimentação das torcidas organizadas do Corinthians que marcaram um protesto em frente ao CT Doutor Joaquim Grava, já nesse próximo sábado às 9 da manhã. O Timão passa por um momento conturbado desde a eliminação do Campeonato Paulista e a torcida já se manifestou fortemente contra o presidente Dúlio Monteiro na última terça-feira, após a derrota para o Independiente del Valle. E as torcidas que participaram desse protesto são Gaviões da Fiel Claro, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim, Torcida Fiel Macabra. Eita. E Coringão Chopp. O irmão não queria passar nem perto disso. Será que vão fazer barulho? Não, que é isso, né? O barulho é pouco. Além da diretoria, os jogadores também foram alvo de críticas por torcedores após o revés da última terça-feira. E ainda falando de torcida organizada, raivosa, a do PSG fez um grande protesto em frente à sede social do clube lá em Paris por causa dos resultados do time, péssima gestão da diretoria. Um grupo de torcedores deixou o local e foi para onde? Para a casa do Neymar para protestar contra ele. Os franceses gritavam: Neymar, vai embora, fora. Não queremos você aqui. Pega o beco. E aí, mas é o seguinte, mas olha, por quê? Tem um outro lado, né? Porque o Neymar foi ruinzinho, mas não jogou bem, né? Tá bom. Por outro lado, o menino Ney está sendo especulado em grandes clubes da Inglaterra, como Chelsea, Liverpool e Manchester United. E olha, a espera acabou, viu, Karine? O Napoli voltou a ser campeão italiano após 33 anos, numa campanha histórica. O time empatou em 1-1 com o Udinese, né, fora de casa, hoje, e soltou o grito adiado na última rodada. O gol do último título, né, foi marcado aí pelo atacante nigeriano Vitor Osimhen, que balançou as redes aí 22 vezes nessa temporada e é o artilheiro do campeonato. Para encerrar, o ex-campeão peso pesado do UFC, Fabrício Verdun, tem uma trajetória vitoriosa, todo mundo conhece, repleta de grandes momentos aí no MMA, com vitórias sobre nomes aí como Fedor, Rodrigo Minotauro, Caim Velasquez, Mark Hunt, entre outros. Mas assim, ele atualmente com 45 anos fez um desafio durante uma entrevista lá no evento Web Summit e foi realizado na última quarta-feira no Rio de Janeiro. O Verdun revelou que quer pegar o Francis Ngannou.
Aí a gente vai esperar para ver o que dá de resultado, se ainda não vai topar essa parada ou não. O brasileiro quer que o confronto aconteça com recorde de público na Arena do Grêmio em Porto Alegre, inclusive. Bacana. Era o que temos para hoje. Valeu, Cid Soares. Obrigada pelas informações. Boa noite. Até amanhã. Até. Valeu, Cid Soares. Agora 6h59. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A parcela de famílias brasileiras com dívidas em atraso ou não chegou a 78,3% em abril deste ano. A taxa é a mesma observada no mês anterior, mas está acima dos 77,7% de abril de 2022. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada hoje pela Confederação Nacional do Comércio. A previsão é que o percentual de 78,3% se mantenha nos próximos 2 meses e suba para 78,4% no mês de julho. A parcela de inadimplentes chegou a 29,1% das famílias do país, abaixo dos 29,4% de março, mas acima dos 28,6% de abril do ano de 2022. O aumento ocorreu principalmente na classe média. A pesquisa mostra que pouco ou nada mudou. Quem tem dívidas atrasadas segue enfrentando dificuldade de sair da inadimplência. E os juros elevados ainda pioram as dívidas já existentes. 18 horas. KM7 em ponto. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela companhia. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Continue bem. Continue em 100,7. Você está no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.